Olá, meus amigos. Este é o último vídeo que eu vou fazer, no sentido dos últimos vídeos que eu vinha fazendo. Eu sei que eu peguei pesado em vários deles, mas não foi com raiva. Foi mais como um desabafo. Muitas coisas foram ditas a meu respeito e eu não tive condições de me defender. Algumas pessoas se aproveitaram da minha doença enquanto eu estava off, cuidando da minha saúde, para detonar a minha moral. Mas tudo que eu poderia ter feito por mim mesma, eu já fiz. Até li a minha carta de mudança e a minha carta de afastamento. Portanto, eu não vim do Paraná fugindo de nada e nem saí do ministério expulso ou qualquer coisa desse tipo. Eu saí a meu pedido, por minha decisão, para cuidar da minha saúde. Muitos me perguntam se um dia eu voltarei ao ministério. Poderia até voltar a pregar. Na verdade, nunca deixei de fazer isso, mas de uma forma totalmente diferente, que certamente vai desagradar a maioria dos evangélicos. Mas enquanto a gente está numa igreja evangélica fanatizado pelo sistema, a gente tem muita dificuldade de enxergar o todo. A gente vive como se estivesse em uma bolha. O entendimento dentro dessa bolha cega o raciocínio lógico, cega espiritualmente. E vai aos poucos matando a nossa fé, a nossa dedicação genuína e principalmente a nossa saúde mental. Eu vou dar um exemplo bem simples. Todos nós sabemos que mentira é pecado, que o diabo é pai da mentira. Aí você vai num culto e escuta uma pastora pregando esse tipo de coisa. Pastor, eu vou mentir. Mente. Existe umas mentirinhas que é para a glória de Deus. Pastora Mara. Existem umas mentirinhas que é para a glória de Deus. Tem gente mentindo coisa muito grave e tá falando que é para Deus? Meus amigos, eu fui pastor em igrejas que os meus superiores exigiam que a família do pastor fosse perfeita. A tal da família sacerdotal. Uma baita mentira. Para eles era como se as crianças fossem bichinhos para serem domesticados. Tinha um monte, e tem ainda um monte de bobalhão, de paspalhão pregando sobre isso. E quantas vezes eu exigi das minhas filhas, eu puni as minhas filhas, eu magoei as minhas filhas, para ficar alisando o pelo de um monte de safados hipócritas. Quantas vezes eu deixei em casa as minhas filhas precisando de um abraço, de um conselho, de um diálogo, para ir visitar os filhos dos outros. Ai, pastor, vem aqui em casa aconselhar meu filho que está precisando. Aí quando eu chegava lá, o conselho era porque o Jaguara tinha passado a noite enchendo os canecos de cachaça. Mas quando as minhas filhas cometiam qualquer erros próprios de adolescente, caíam de cacete para cima de mim. Um bando de hipócritas, de falsos, de fingidos. Nesse vídeo, eu quero pedir perdão para as minhas filhas. Me perdoem, porque eu estava cego por um sistema demoníaco, um sistema diabólico. Eu quero pedir perdão a elas por todas as vezes que eu as submeti a um regime infeliz, falso, ínfimo. Os filhos dos pastores que davam as palestras de como ter uma família perfeita eram podres, eram sujos, eram porcos. As famílias desses pregadores da família perfeita
era uma farsa. O casamento deles era uma mentira completa. A gente precisava fingir que tudo era perfeito e maravilhoso no país das maravilhas. Os pastores sabem muito bem do que eu estou falando. A maioria vai torcer o nariz, mas no fundo eles sabem que é assim. Eu nunca conseguia tirar férias com as minhas filhas. Pelo fato do salário ser medíocre, eu ainda tinha que viajar vendendo livros nas igrejas para vencer as contas de casa. Eu vou deixar com vocês algumas manchetes de jornal, assim vocês podem ver por si mesmos. Enquanto alguns tentam levar a sério, ganhando pouco, sofrendo, sendo perseguidos, os verdadeiros demônios estão segurando os microfones. Provavelmente, da minha parte, nunca mais eu colocarei os meus pés novamente em uma igreja evangélica. Nunca mais. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fui liberto desse sistema podre pelo meu Senhor, pelo meu Jesus. Eu já não preciso mais ser escravo de pastor, eu já não preciso mais ser escravo desse sistema podre, fétido, desse esgoto que chamam de igreja evangélica. Então eu vou deixar com vocês aí algumas manchetes para que vocês tirem as próprias conclusões.